O estudo é do capítulo 8 e é quase finalizando. Então, eu gostaria de fazer assim uma recordação bem rapidinha. A maioria esteve aqui presente durante as semanas anteriores, né? E já participamos. O capítulo é Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Faz parte de uma bem-aventurança que Jesus nos traz, né? Lá no Sermão da Montanha. Ele diz, por que bem-aventurados os que têm puro coração? Porque eles verão a Deus, né? Estarão nesse estado aí, nesse paraíso. O que é estar? O que é ver Deus, né? É estar nesse contato, é estar em união. Como Jesus fala, eu e o Pai somos um. Precisa ser a nossa meta, não é? Paulo também fala, né? Já não sou mais eu quem falo, que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Imagina realmente para isso que viemos, né? Para isso nascemos, para isso reencarnamos, mas muitas vezes nós prolongamos esse estado, de alcançarmos esse estado, não é verdade? Por isso ainda estamos aqui. A gente reclama, né? Porque o mundo é assim, mas é um mundo material, mas na realidade são os valores que nós vamos trazendo conosco nessa nossa renitência, né? Teimosia, rebeldia, estou falando por mim. E nós vamos nos distanciando dessa finalidade tão importante, que para isso nós fomos criados, para o amor, para a felicidade, porque Deus é amor. E como filhos de Deus, né? E acredito que estejamos sedentos desse amor. Porque, na realidade, todos nós queremos ser amados e queremos amar, não é isso? E aí ele começa falando, o primeiro item foi, deixai vir a minhas criancinhas. Por quê? Nessa pureza, nessa simplicidade, nessa humildade, nessa confiança. Então, Jesus fala para aqueles que se assemelham às crianças. Nós já temos esse conhecimento, que a criança é um ser que já teve as suas experiências pregressas, mas reencarna com esse esquecimento, com aquela carinha lindinha, né, que todo pai e mãe acha, mas nem, né? Tem gente que acha a coisa mais linda. Por quê? Com aquela inocência para que possamos amá-la. Não é isso? Depois vai falar, foi pecado por pensamento e adultério. Olha só o que Jesus nos pede. Para que tenhamos o nosso coração puro, não bastam os atos, porque às vezes nós somos muito aparência. Não é verdade? Muitas vezes é aquele verniz, mas na realidade ainda não somos aquilo. Então o que ele nos pede? Que essa pureza tem que estar lá na origem, porque é no pensamento que tudo se origina. Se estamos aqui, se tudo que está ao nosso redor foi porque pensamos um dia, né? Nosso corpo, inclusive, tudo isso. Depois veio verdadeira pureza, mãos não lavadas. Por quê? Né? Jesus, quando é convidado para a casa de um fariseu para fazer a refeição, e eles veem que ele e os discípulos não lavam as mãos, não se lavam, ele pensa, né, mas como? Que impureza, né? Não lavou as mãos. E Jesus responde, porque o importante não é a exterioridade, mas é importante é o meu sentimento, essa pureza do meu coração que vai simbolizar esse sentimento. E nós ainda somos muito assim, não é verdade? Ainda nos ligamos muito àquilo que é exterior. E é importante pensar que não tem nada a ver, Jesus não condena nem a higiene, nem o mundo material, porque tudo, na realidade, tem uma neutralidade. Né? As coisas materiais, os bens materiais, a pátria, que às vezes tanto detonamos, vou falar assim mesmo, que é o que percebemos, né? Tudo é neutro. Nós é que vamos qualificar aquilo, o nosso fluido, nossa energia, nós é que vamos qualificá-lo também. Então, e através disso eles se afastavam dos ensinamentos da lei, trazida à época por Moisés, não é verdade? Mas começavam a ter toda uma adulteração daquela lei, valorizavam mais
o essencial, esqueci o essencial e o fundo da lei, vendo a forma. E Jesus, então, vem para nos sacudir, para nos mostrar, acorda. Olha para dentro de ti, não é? Porque Deus está em nós, não está nas coisas exteriores. E, por final, chegamos hoje ao tema que é escândalos. Que tema, hein? É atual, hein? E, por vezes, adoramos esse tema. Parece que vivemos mergulhados nos escândalos. Será por quê? Será porque isso tanto nos atrai, né? Buscamos tantas notícias, como falo, tem jornal que se espremer, né? Até sangra. Não é assim que se fala? Por que dessa atração? Vamos ver, então, o que Jesus nos fala. Lembrando que ele traz uma linguagem simbólica. À época, se hoje ainda temos tanta dificuldade de entender esses ensinamentos, imaginemos aquela época que éramos muito mais primitivos, porque não eram eles que estavam lá, né? Somos nós, seres humanos, que vivemos caminhando através das reencarnações. Então ele fala, escândalos, se vossa mão é o motivo de escândalo, cortai-a. É o título. Então já dá aquele impacto, não é? Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Se alguém escandalizar um desses pequenos que creem em mim, seria melhor para ele que se lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mós, que um asno gira e que o lançassem no fundo do mar. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum destes pequenos. Eu vos declaro que no céu seus anjos veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Eu estou lendo textualmente, depois nós vamos conversando, refletindo. Se a vossa mão ou vosso pé vos é motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um pé ou senão uma mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. E se o vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um olho, que terdes os dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Está em Mateus 18, 6 a 11 e no 5, 29 e 30. Senhor, que presente para a nossa reflexão. Entendermos isso, que não é assim tão difícil, não é? Começando pela palavra, o que significa escândalo. O que é escândalo? Todo mundo sabe? Nos escandalizamos? Hein? Então, diz que é tudo aquilo, né, que nos choca, que faz barulho. Em grego, significa armadilha. Armadilha que se faz para que o outro caia. Um laço é aquilo que prende, que deixa, né, ali. O laço amarra, não é verdade? Segura. E pedra de tropeço. Mas, no sentido evangélico, o que eles colocam? Que é toda a nossa imperfeição moral. Aí pega, né? Aí pega, porque até então, nossa, me choquei, né? Que coisa escandalosa, foi um choque, que notícia escandalosa, que roupa escandalosa, nós nos escandalizamos com tudo, é assim? Do outro, né? Eu estou lembrando da roupa que eu estou vestindo, né? Tem outros aí, é bom porque aí eu vejo. Porque o que está em mim, eu vejo. Hã? É muito difícil. Mas quando eu olho, no outro dia conversávamos na comunidade, quando eu me vejo nos olhos do outro, o que eu vejo? Hein? Quer experimentar? Lá ninguém quis, ficaram com vergonha. Mas olhemos uns nos olhos dos outros. O que veremos? Ninguém nunca olhou?
Diz que os olhos são o espelho da alma. Quando eu olho nos olhos aqui da Cleia, eu vou me ver. Vai ser o meu reflexo. Então, vamos começar a refletir. E fala de imperfeições morais. Quem não tem? Alguém não tem? Muitas vezes, interessante, antes de conhecer a doutrina, eu pensava assim, que eu não era orgulhosa. Ciúme? De jeito nenhum. Raiva? Imagina. Por quê? Nós estamos na superficialidade, né? Estamos na superfície. Mas quando começamos a usar esse conteúdo da doutrina, essa chave, não é? Jesus nos promete esse Cristo Consolador e nós vamos, como eles falam, uma palavra que eu gosto muito da doutrina, adentrando. Nós vamos penetrando esses ensinamentos, vamos tendo essa chave do conhecimento da reencarnação, né? Que aqui o que ele fala é isso, né? Melhor entrar na vida, né? Melhor reencarnar. De que forma? Nós vamos percebendo, entendendo mais. Nunca se estudou tanto, que eu, pelo menos, estudei o Cristo Jesus. Já o amava, mas não. Lógico que preciso saber muito mais, né? Tanto em teoria quanto em sentimento. Mas ela nos dá essa oportunidade. Teremos agora o encontro, né? Todo ano, no final do ano, nós temos o encontro de Jesus. Quem ainda não estuda na casa, levanta o dedo. Pergunta é cruel. Só? Só? Que maravilha. Então, podem começar, hoje é quinta-feira? Podem começar ou no sábado, às 15 horas, ou na terça, tem 8h30, 15h30, 18h30 e 20 horas. Olha, curso gratuito do Evangelho. Gente, banho de luz, onde nós vamos nos energizando, nos banhando com esse amor, não é, de Jesus, porque cada vez que eu tenho contato com uma obra, eu entro em contato com aquele autor. Eu entro em sintonia com aquele ensinamento. E assim nós vamos saindo desse mundo de escândalos criado por nós, vamos purificando o nosso coração. Porque de tanto ouvir, não é verdade? De tanta teoria, eu vou conhecendo e vou sendo estimulado, porque na hora do problema, eu falo, caramba, isso é um escândalo. E eu vou ver que o dia todo está permeado pelo outro e por mim. Porque ainda não tenho, né, aquele olhar amoroso como eu preciso. Vamos continuar. Então, a gente já sabe que é assim. E que muitas vezes, pela aparência, eu não provoco nenhum escândalo. Pelo menos aí fora, né? Mas, ou dentro de casa, ou mesmo em pensamento, como ele fala aqui, que ele pede essa pureza de pensamento, eu estou ali totalmente contaminado. E aí, o que eu faço? Mas não tem problema, só eu que estou pensando. Mas, gente, nós estudamos aqui, o pensamento se propaga em ondas. Ele emite uma frequência. E aqueles que estiverem na mesma frequência, eles vão captar e eu também vou. Então, aquilo, a gente fala, André Luiz tem uma página que fala da lei do mais. Tudo aumenta em intensidade. E, ao mesmo tempo, se eu elevo o meu pensamento, se eu aprendo a ver essas circunstâncias que acontece que o mundo está cheio, mas com um olhar de misericórdia, com um olhar de indulgência, o que acontece? Vamos pensar? Eu consigo transformar aquela situação? Será que eu consigo modificar? Vamos experimentar? Depois eu vou trazer uma história que relata bem isso. Tá? Porque eu vou entrar em sintonia daquele que eu estou vendo o erro, não é que ele não exista. Né? Eu estou vendo que aquele fato é equivocado, é um erro, mas ao pensar em Deus, ao emitir um pensamento bom, a fazer uma prece, a prece não é ficar ali com aquele decorado, Senhor, ajuda, socorre, ilumina. Como diz Cáritas, dá ao culpado o arrependimento. Eu vou entrar em sintonia com que seres? Encarnados e desencarnados. Se é meu filho, eu vou ficar logo apaixonada por essa pessoa.
Está ajudando meu filho, está amando meu filho. Se ele está encarnado ou desencarnado. E nós vamos entrando, formando uma rede, não é verdade? De bons pensamentos e vamos cativando, vamos conquistando amigos espirituais. Então, olha como é bom, não é bom? Então, por inteligência, refletindo, nós vamos mudando a nossa forma de pensar e agir. Gente, a gente planeja uma coisa e sai tudo diferente, né? Mas vamos lá, vamos ver como é que fica. Tá? Então, é necessário que sucedam escândalos no mundo, disse Jesus. Porque os homens, sendo ainda imperfeitos, têm inclinação para o mal e porque as más árvores dão maus frutos. Tem lógica? Muita lógica. Olha só, é necessário por quê? Eles falam, algumas tradições dizem que é mais coerente, é inevitável. O mundo nós falamos que é de prova e expiação, mas eu sou imperfeita porque o mundo é de prova e expiação? Não, eu estou no mundo adequado porque a lei é de afinidade. Nós somos atraídos vibracionalmente para aquele mundo que possa me receber fluidicamente, não é assim? É simples de entender. Então, se estamos mergulhados assim nesse ambiente, virão problemas? Haverão sofrimentos? Cada um é só refletir. Acredito que todos nós vivamos dores e como ainda não temos amadurecimento para lidar com aquela dor, ela se transforma em sofrimento. Não é? Então é natural, que ele diz assim, é natural. O que quer dizer o quê? Não se assuste. Não se assuste quando ver alguém ferindo, alguém roubando, alguém magoando, fazendo tantas atrocidades, porque ainda somos seres imperfeitos a caminho da evolução. Não é? Agora, toda árvore má, não é verdade? Se aquela árvore está toda doente, está ali toda contaminada, né? Está cheia aquelas doenças que dão lá nas plantas, nas árvores, fungos, obrigada, né? Está cheia de fungos, o fruto vai vir saboroso? Vai não. Ele também virá contaminado de fungos. Então, a gente tem que começar, né? Fala em árvore, eu penso em raiz, não é verdade? Desde lá de baixo. Buscando lá na origem, que está no pensamento, sentimento. E vai ser sempre assim? Hein? Meu Deus, mas vai ser sempre assim? Esse ciclo, será que na lei de Deus, a lei de Deus é de quê? Lei de amor, justiça e caridade. A gente, quando estuda, né, está lá no livro dos Espíritos, né, na parte das leis morais, na realidade, uma só lei. Não é? Porque amor é feito com justiça e caridade. Um não existe sem o outro. Então, se vem de Deus, que tudo que vem, não é? Tudo que é real para o humano é de Deus, é assim. Então, isso um dia haverá de passar. E tem aquela música, depende de quem? Depende de nós. É fácil, né? Falar na teoria é fácil. Às vezes a gente está falando com alguém e vê assim, puxa vida, né? Queria ver se estivesse aqui no meu lugar, se estaria falando isso ou pensando isso. Gente, mas é assim. Não é? Porque a gente lê pensamento, né? Não é verdade? Nós vamos sentindo pela expressão do outro. Nós vamos aprendendo através também dos nossos sentidos. Isso vai nos mostrando o que é bom e o que não é bom. O que é escandaloso? Por que o que o outro faz me choca? Já pensamos nisso? Hein? Por que me choca? Os estudos aí da psicologia, a doutrina também fala, diz que ninguém é tentado a não ser que tenha aquilo em si mesmo. Será? Porque se viemos de tantas jornadas, quanto já não experienciamos de situações da nossa vida? Não é? E aquilo muitas vezes está ali abafadinho. Nós falamos da tentação. Mãe adora isso, né? Meu filho fez porque o amigo fez e ele fez junto. Eu adoro isso.
né? Já brigava desde criança com isso. Por quê? É perceber que aquilo ainda está em nós, nem que seja deste tamaninho. Mas, de repente, né, aquilo veio e fez com que aflorasse. Ou já não faço mais, já fiz um dia, não faço mais, mas ainda não tenho o olhar da misericórdia, o olhar da indulgência. Aí eu passo a ser o quê? Aquele fulano é a vítima e eu vou ser o quê? Pode falar. Algoz. É horrível ser algoz. Gente, tudo que eu falo é porque eu sinto e ainda faço, tá bom? Vocês podem ver que é com a propriedade, né? E sem perceber. Que às vezes, para defender um, eu condeno o outro. Fazemos isso em casa? Às vezes, para defender um filho, eu critico ou condeno o outro. Ou um pai com filho. Já prestaram atenção nisso? Então, é ver a vida com naturalidade, fazer aquilo. O que eu posso fazer para ajudar essa situação? E à medida que consigamos sair desse círculo vicioso, porque na lei de Deus não tem isso, né? A lei é de amor, é de justiça, bondade, é o perdão. À medida que eu vou saindo disso, que vou exercendo essas virtudes, eu vou me tornando melhor e tudo ao meu redor também. É teoria? Vai lá para casa para ver se funciona. É assim que estão falando para mim? Nossos lares são iguais. Laboratórios divinos, abençoados. Não é? Onde nós vamos reentrar naquela vida, como ele diz aqui, ou sem pé, sem mão, sem olho, significa, é o físico. Hein? É retirando aquilo que me adoece. Aquilo que me deixa lá para baixo, aquilo que não me permite sentir como filho de Deus e feliz como eu preciso ser. Então é mais ou menos assim. Vamos ler mais um pouquinho para a gente não se perder. Mas ai daquele por quem vem um escândalo. Alguém tem dúvida? Ai daquele. O que Jesus quer dizer? Né? Porque nós somos assim, né? Pumba. Né? Um tiro para cada um que eu olho quando comete uma atrocidade. Mas esse ai de Jesus, ele está nos mostrando o quê? Que virá quando eu me equivoco com a lei, quando eu me desvio da lei, o que vem? Ninguém sabe. Todo mundo aqui é espírito de luz iluminado. Nós somos seres de luz, né? Mas estamos, né, no momento com tanta luz. Hein? Virá o sofrimento. Porque antes a gente falava assim, né? Fulano conheceu Jesus, se salvou. Se arrependeu, se salvou. É assim? Nós já estamos numa casa que nos explica isso, está lá no Céu e Inferno. Lógico, o arrependimento é importantíssimo, é o primeiro passo. Mas precisa do quê? Outro dia lá em casa quebrou assim, na hora do almoço, um vidro cheio daquele azeite encorpado, sabe? Né? Cheio, com tudo que tinha direito, cheio de caco de vidro. Né? Aí minha mãezinha querida, graças a Deus, não foi no seu pé. Né? Na hora de servir, o que tem que fazer? A gente já consegue recompor assim aquilo tudo? Não. Tem que limpar, tem que catar. Então, mais ou menos assim. Né? Tem que ver aquele problema, né? Num problema aí que a gente está falando moral, necessidade da expiação, não é? Cometeu aquilo, vai vir o sofrimento natural, não é castigo. E terá que ter terceiro passo. O dia que eu vi isso, eu adorei e aprendi. Arrependimento, primeiro. Segundo, expiação. Terceiro, reparação. Olha o amor de Deus e a misericórdia. Olha os mecanismos que estão na lei para que eu possa me reerguer. Então, lei natural, lei de Deus. Só ela torna o homem feliz, a prática dessa lei. Certo? Então, quando eu me desvio, quando eu me afasto,
Quando eu me sinto maior que Deus, não é verdade? O orgulho é tal que eu me sinto o tal, né? Esse cara sou eu, não é? E aí o que eu faço? Eu começo a agir de acordo com essas minhas ideias equivocadas e vou deturpando a minha vida. Vou criando sofrimento para mim e muitas vezes sendo pedra e tropeço para o outro. Olha a responsabilidade, principalmente quando nós temos o microfone na mão, não é? Em algum lugar nós vamos ter uma capacidade de levar o outro, de sugestionar o outro. Embora o outro também tenha a sua responsabilidade de ter captado, de ter atraído aquela situação. Porque ninguém é atraído pelo aquilo que não tem. Né? Magneticamente, tem um texto de Emmanuel maravilhoso, que diz que nós seremos atraídos. Mas o que me atrai? Não é? É o poder? É o dinheiro? Sei lá o quê? É o sexo? Tudo isso. Que são coisas neutras, mas que eu posso conspurcar através do meu jeito de pensar equivocado e de agir. Tá? Então, aí daquele por quem vem o escândalo, vai precisar ter o quê? Vai vir o sofrimento como mecanismo natural da lei. Não é? Plantou abacaxi, né? Se for uma muda boa, vai nascer um abacaxi bem doce, gostoso, saboroso. Não é? Mas nunca vai nascer laranja naquele lugar. Então, vamos prestar atenção na nossa colheita. Porque, na realidade, hoje, nossa, mas eu sou tão boazinha. Né? Sou tão boazinha. Todo mundo me ama, mas não sei porque lá em casa eles não acham a mesma coisa. Isso é mentira, hein? É só um exemplo. Então, por quê? Paulo fala isso. Por que é que todo o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero eu ainda faço? Também adoro isso. Não é porque justifica, não. Me explica. Porque nós viemos de automatismos, de conteúdos, de ideias preconcebidas, não é verdade? Hoje eu não quero mais, mas eu estou no esforço de retirar aquilo de mim. Então, a cada ação boa, a cada pensamento bom, né? A Vera fala muito conosco aqui, vem estudar, vem trabalhar no bem, vai lá para a comunidade. Por quê? Eu vou cativando, eu vou conquistando os bons espíritos, através da caridade, através do trabalho do amor. Só lá? Não, em todo lugar. Tá? Então, é mais ou menos isso. Aí, finalizando, é o último item do estudo aqui no livro. Se tua mão te serve de causa de escândalo, corta. Aí nós vamos entender o que é isso. Não é? Porque muitas vezes a gente entende isso ao pé da letra. Teve épocas que as pessoas, inclusive, se castravam porque estavam pecando, entre aspas, através do sexo, achando que fazendo isso resolviam. E dos membros também. Mas o que Jesus quer nos dizer? Se aquilo... Né, porque o corpo, gente, o corpo é instrumento. Quem comanda o corpo? Hein? O nosso ser espiritual, o nosso espírito. Ele é que comanda. Né? Então, o corpo, o pobre coitado do corpo. Ele não tem sede, ele tem fome, quem tem sou eu. Né? Falamos aqui da parte do sexo, né? É mental. Eu que vou dar a utilização para o meu corpo, para todos os meus órgãos. Não é? Mas, muitas vezes, o espírito, nós vamos, através da vida, tendo atitudes tão equivocadas, tantos vícios morais, que aquilo vai chegando ao meu corpo espiritual, onde vai ficar o registro, a memória de tudo aquilo que eu vivencio. E aí faz como se fosse, né, são marcas que vão ficando. E que, ao desencarnar, quando o espírito muitas vezes cai em si, ou às vezes nem caindo, porque muitas encarnações são muito automáticas, na verdade, são automatismos, mas na hora de formar um novo corpo, muitas vezes ele vem com deficiências. Não só físicas também, não é? Mas muitas vezes nós vamos trazer necessidade para poder tirar de nós a impaciência,
a intolerância, seja o que lá que a gente tenha, né? Nós vemos com situações para nos educar, reeducarmos em relação àquele vício, transformando em virtude. Tá? Aí eu trouxe algumas histórias para que a gente possa refletir. Vou trazer uma que eu achei assim, vocês viram o filme do Divaldo, né? Filme maravilhoso, uma vida assim, que nos estimula a fazermos o bem. Aqueles que trazem um compromisso com a mediunidade, assumir isso com muito amor, né? Porque é uma bênção, é uma dádiva, é uma oportunidade de trabalho muito enriquecedora. E ele fala sobre a mãe dele, não está no filme, mas quem viu, viu a vida que a sua mãe levou, não é? Então, isso é uma mensagem que ele recebe, é muito interessante. Quando havia 10 anos que a mãe havia falecido, ele ao lado do Chico, diz que o Chico fala, vamos entrar em prece. E nisso o Chico recebe uma página, ele recebe uma página do Dr. Bezerra para o Chico Xavier, e Chico Xavier recebe uma mensagem da mãe dele justamente no dia que completava 10 anos do seu falecimento. Diz que era uma mensagem simplesmente de 38 páginas. Gente, eu fiquei assim maravilhada. Detalhe, aí vai contar, a sua mãe foi de uma família muito pobre, uma vida de muita luta, de muito sacrifício, era analfabeta. Ficou com 13 filhos, né? Teve 13 filhos, mais 3 abortos espontâneos, então 16 seriam, né? Desses 13, um morreu em acidente, outro não lembro o quê, e outro por suicídio. Olha que vida. Muita luta, né? E ele falava para a mãe, que ele era professor, né? Mãe, você é tão inteligente, que é uma mulher de muita sabedoria, nós vimos, né? Você é tão inteligente, mãe, em uma semana eu te ensino a ler e escrever. Quer dizer, ninguém ensina nada para ninguém, né? Em uma semana você aprende. Você é muito inteligente. Aí disse que ela falava assim, meu filho, quero não. Eu já sou formada na Universidade do Sofrimento. Era o que ela dizia para ele. Então, quando ela manda assim, 38 páginas, ela vai relatar a sua vida pregressa. Ele não entra em detalhe do que foi, né? Lógico. Mas ela diz que viveu no século XVI na Inglaterra, muito culta, detentora de muita cultura, de muita intelectualidade. Conviveu com alguém, um escritor muito famoso, também de muita intelectualidade, mas cometeu muitos atos arbitrários, muitas arbitrariedades. E como ela, né, vamos falar assim, vai à falência, né, pela sua intelectualidade, o que acontece? Ela pede a Deus que viesse nessa existência como analfabeta. Que ela queria se redimir, né, reparar-se através do amor. Olha que coisa mais maravilhosa. Né? E ele fala, é verdade, porque foi toda uma vida de amor. E no Evangelho ainda está escrito, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Olha que importante. Quantas vezes eu troco? Lógico que nós temos, a gente fala aqui simbolicamente, 2 asas, né? Não vou voar, pode ficar tranquilo. Né? Uma da sabedoria e outra da intelectualidade. Elas precisam caminhar juntas, mas normalmente, né, para que haja equilíbrio, não é assim que funciona. Então, o conhecimento é que vai me dar a condição de agir no amor, mas ela já tinha essa bagagem. E, se observarmos, veremos diversas pessoas assim. Eu vou dizer para você, eu conheci pessoas de sabedoria assim, maravilhosa. Tinha uma pessoa que trabalhou comigo que dizia, eu não sei rezar um Pai Nosso, não escrevi o nome, não é? Mas e o amor que aquela pessoa tinha de vida? Que exemplo de vida, que exemplo de magnitude, de perdão, de misericórdia, de indulgência, de força, de fé, de trabalho, de coragem. Porque essas pessoas já têm esse conhecimento e vêm por alguma questão, né, para trabalhar aí a humildade, tudo que precisa. Então,
Olha que maravilha. Resgatando, precisou perder lá alguma coisa, né? Física, não. Aí lembramos da Dona Ivone também, do Amaral Pereira. Né? O espírito que passou por reencarnações suicida, onde deixou tanta dor entre os entes que amavam, pai, filhos. Como ela reencarna? Né? O suicídio, a gente sabe que, uma vez eu lembro que ela se atira do penhasco, outra vez eu não lembro mais, mas não importa. Mas o espírito que vem, ela vem fisicamente com toda a integridade, com uma inteligência, né? Porque ela sempre, nas outras encarnações, é uma mulher lindíssima, muito culta, não é? Muito atraente, mas olha a privação que ela sofre, né? Ela diz que a alegria que ela teve nessa vida era no contato com os espíritos, porque não pôde construir uma família, né? Ter seu lar, seus filhos, e abre de coração para que pudéssemos aprender com ela as suas experiências. E aí, o tempo passa, né? Tem encarnações, alguém tem Pontos e Contos? Pontos e Contos, pode baixar em PDF, é do Irmão X. Tem história, procura lá, Grande Cabeça. Um espírito que se compromete muito, advogado, ele era considerado a águia da inteligência. Tem uma vida toda corrompida, porque ele só trabalhava pelo dinheiro, e pelo dinheiro ele defendia os maiores crimes. Não era que trabalhasse para os que tinham dinheiro, que podia trabalhar com dignidade. Tinha uma mãe maravilhosa, que tudo fazia, uma mãe cristã, para despertá-lo, mais nada. E todos achavam ele o máximo. Não é assim que a gente faz? A gente ainda bota outro lá em cima do que ele tem de pior, que a vaidade. Prestemos atenção nisso também, né? E ele vai se sentindo, ele vai ficando, né? Se sentindo tal. E acaba desencarnando, a mãe faz tudo para ajudar, e ele fica naquela situação de prostração ali, não é? Porque se sentindo intelectualmente muito grande, e acaba que, para poder ser ajudado, ser reequilibrado, precisa de uma reencarnação realmente com comprometimento nessa área. Tá? E aí, vamos para encerrar. Eu ouvi numa palestra, vocês conhecem a Deusa, que é uma pessoa assim, fantástica, e ela relatou uma experiência que eu achei muito boa, que nós podemos utilizar bastante em toda hora da nossa vida. Ela disse que estava na Central do Brasil e viu um tumulto muito grande. E era o caminho, foi ver o que estava acontecendo. Pegaram 2 jovens, bem jovenzinhos, que estavam roubando, e as pessoas estavam todas indo para ali para fazer o quê com aqueles meninos? Para linchar. E ela fica, meu Deus, o que é isso? O que eu faço? Como é que eu vim parar aqui? Aquela situação. Diz que, de repente, vem uma senhorinha, miudinha, muito vestido muito simplesmente, e diz que ali na Central tem as lanchonetes, as coisas que ela pega, sobe em algum lugar e começa a fazer um Pai Nosso em voz alta. Né? Com aquela coragem que só essas pessoas de sabedoria e humildade, né, fé, conseguem ter, porque não vão ter vergonha de uma atitude dessa. Né? Por isso Jesus fala que ele não veio para os doutos, veio para os simples de coração, que foi o capítulo anterior. E aí ela começa a fazer o Pai Nosso. O que acontece? O que vocês acham que acontece? Jogaram pedra nela? As pessoas começaram a se aproximar e também acompanhá-la no Pai Nosso em voz alta. E diz que fez aquele coro. Imagina, gente, a mudança da ambiência da psicosfera. Daqueles jovens que seriam mortos ali, né, esfacelados, gerando escândalo, que aquela pessoa promoveu um escândalo, e os outros promoveriam maior ainda. Lembra daqueles que atiravam a pedra na mulher adulta, que queriam atirar? Que Jesus fala, atira quem tiver sem pecado, e ninguém jogou. Não é? Porque, na realidade, eles promoviam escândalos muito maiores do que aquela mulher. Então, todos começam a entrar em oração com ela, em voz alta, mudando. E eu queria estar lá para ver. Né?
A ambiência é a coisa mais linda do mundo. Nisso deu tempo dos policiais que já haviam sido chamados chegarem e poderem, né, usar a lei que necessitava, que não é a gente tapar os olhos, isso vai ficar assim mesmo. É usar da lei que a gente tem, a lei humana, que precisa estar também, quanto mais nós evoluímos, essa lei humana não vai ser assim tão mutável e vai se ajustando a essa lei de Deus. Tá? Então, acho que fica para nós essa experiência do que nós podemos fazer no nosso dia a dia, começando por dentro do nosso lar. Às vezes conseguimos. O resultado é uma luz só. E quando não conseguimos? Nem sempre a gente consegue ter essa serenidade, essa lucidez. Muitas vezes entramos naquela onda do escândalo. E aí perdemos essa oportunidade de, né, buscar essa luz em Deus, ser essa luz, né, que ele fala, quando a luz está lá sobre o alto da cidade, ilumina tudo e a todos. Às vezes não. O que fazemos? Vamos ficar lá, minha culpa, minha culpa? Não. Né? Sigamos à frente, ainda não somos perfeitos, mas estamos caminhando para isso. E eu lembro de Pedro, quando Jesus pede para ele, né? Pedro que negou Jesus, né? Corta lá a orelha do soldado, né? E Jesus traz o ensinamento da lei de ação e reação, aquele que pela espada fere, pela espada será ferido. Ao mesmo Pedro, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Mas Pedro, tu me amas? Mas Senhor, já disse que te amo. Jesus fala, quem sabe, vão falar? Apacenta as minhas ovelhas. Senhor, dai-nos essa força, essa lucidez, esse tanto de amor e de discernimento, para que possamos ser luz sempre, onde quer que estejamos, nos lares, nas ruas, nas oficinas, encarnados ou desencarnados, que possamos ser sempre um instrumento do seu amor. Muita paz a todos.